Olá pessoal, acho interessante abordar um pouco a vida do pós-graduando no que fala especificamente naquela parcela de pós-graduandos que tem interesse em, após o doutorado, realizar um concurso, um processo seletivo para ser um professor de uma universidade pública, em alguns casos também de universidades particulares, e muitas das vezes durante a pós-graduação, mestrado, stricto sensu e o doutorado, e esses pesquisadores em formação, eles têm uma demanda de disciplinas, ou seja, conteúdos que eles precisam assistir de aula e passar por avaliações. Eles costumam se envolver também em algumas experiências relacionadas a assistirem seminários, e o foco maior, é claro, o desenvolvimento de uma dissertação e de uma tese no ambiente acadêmico, que é o que acaba tomando a maior parte do tempo. Muitos pesquisadores, por conta da competitividade, acabam focando em produzir um elevado número de artigos e, claro, quando eles querem de fato assumir uma posição acadêmica, onde eles vão, claro, também se envolver em atividades de pesquisa, terão atividades administrativas de extensão, eles precisam entender que o que vai fazer parte do maior percentual da jornada do ponto de vista de trabalho, principalmente nos primeiros anos de carreira, envolve atividades didáticas, ou seja, lecionar. E muitas das vezes, até profissionais que se graduaram em licenciatura, durante o mestrado e doutorado, passam um período muito grande sem ministrar nenhum tipo de aula. Alguns, no máximo, se envolvem com atividades relacionadas a estágios de ensino, que podem ter diferentes nomes em diferentes instituições, estágio de docência, créditos didáticos e assim por diante. Claro, quando a gente pensa em alguém que conclui um doutorado e vai fazer um concurso, é importantíssimo que essa pessoa tenha a capacidade de elaborar um projeto inovador, que tenha uma boa produção acadêmica, que tenha regularidade, que tenha protagonismo nesses trabalhos, tendo sido em um grande número desses trabalhos ou primeiro autor do trabalho, geralmente quem faz a maior parte do trabalho experimental, ou em alguns casos mais do final do doutorado para frente, autor correspondente, que é de fato o autor que geralmente é o último que submete aquele artigo científico e responde os revisores durante o processo de avaliação do trabalho. Mas é claro, geralmente envolve também uma prova didática, que nessa prova didática, quando você pensa num candidato que ficou durante anos focado basicamente na parte do projeto de pesquisa, publicação de artigos, que é fundamental para um pesquisador, principalmente na universidade, para gerar uma quantidade de informações, gerar conhecimento de qualidade na área de pesquisa onde ele atua e leciona. Também não se deve negligenciar a importância desse candidato, desse profissional ali no início de carreira querendo uma posição na academia. Os aspectos didáticos, eles são fundamentais de serem levados em consideração. Ou seja, se durante a pós-graduação esse profissional que está ali em fase de formação, ele se envolve no maior número possível de estágios de docência, isso já dá a ele mais bagagem. Se ele tem a possibilidade de ser bolsista didático ou professor substituto dentro das horas que o programa de pós-graduação permite, isso também vai agregar valor, experiência didática e bagagem para aquele profissional. Ele pode dedicar parte do seu tempo durante a pós-graduação sem comprometer a pesquisa e demais atividades acordadas com o orientador. Pode utilizar
uma parcela do seu tempo já para deixar aulas preparadas, mostrar essas aulas para o orientador ou outros colegas e já deixar esse material pronto e bem elaborado, de forma que seja um material com características originais e mostrando também parte da identidade, da iniciativa e criatividade desse profissional. Em alguns casos também se tem a possibilidade de ministrar aulas em cursos de pré-vestibular comunitários. É possível reunir um grupo de alunos que fazem uma determinada disciplina e justamente se colocar à disposição de tirar dúvidas. Todas essas experiências vão agregando bastante. E quando é o caso de um profissional que às vezes, durante o mestrado e doutorado, desenvolve o projeto sem bolsa, ele tem a possibilidade de ministrar aulas já em alguma instituição de ensino médio ou até mesmo de nível superior, o que é desejável caso ele queira futuramente fazer um concurso para uma universidade. E se tem que levar em consideração que quanto mais bagagem do ponto de vista didático esse profissional tiver, melhor, até mesmo para ele conseguir passar suas ideias com mais clareza, com maior desenvoltura, e isso tudo vai torná-lo muito mais competitivo na hora de conseguir uma posição acadêmica como professor e pesquisador numa universidade. Esse profissional tem que levar em consideração que uma a apresentação no formato de seminário é muito diferente de uma aula, então o conteúdo tem que ser trabalhado de uma forma mais didática. Não se deve tentar esgotar o assunto da temática, do tópico de uma aula de um concurso em apenas 40 ou 60 minutos. Então aquele profissional tem que ter a consciência de abordar uma parte do tema, não deixar de trabalhar um ou mais exercícios de aula de acordo com o tempo, se o tempo assim permitir. Deve-se levar em consideração que esse profissional tem que ser capaz, na hora de ministrar uma aula, de passar uma parte significativa do tempo olhando para a banca examinadora e para as pessoas que estão assistindo aquela aula. É importante perguntar, nem que seja uma pergunta retórica, se esse aluno ele tem alguma dúvida em relação ao tema. E é claro, usar diferentes mídias. É interessante, por exemplo, numa aula de química orgânica, após expor um mecanismo geral num slide, que aquele profissional tenha a desenvoltura de utilizar diferentes recursos didáticos, diferentes mídias, que ele seja capaz de, com uma letra minimamente compreensível, ir ao quadro, mostrar o mecanismo passo a passo, até porque o mecanismo de uma reação projetado num slide pode trazer dificuldades de compreensão para o aluno que está tendo contato com aquele conteúdo pela primeira vez. Existem alternativas, aquele profissional pode gravar ele fazendo um mecanismo e colocar isso no slide, colocar um trecho de um vídeo. Ele tem a possibilidade de fazer, por meio de animação, utilizando programas de desenho de estrutura química, o passo a passo, fazendo a transição entre os slides. Tem vários recursos. O importante é que aquele profissional busque a criatividade, procure ser didático e esteja sempre atento às dúvidas que os alunos ou a banca examinadora potencialmente poderia achar pertinente de serem explorados. E não posso deixar de comentar que é interessante a aula não ser muito maçante, é interessante já no início se mostrar aplicações daquele conteúdo que é o tema daquela aula, mostrar também alguns exercícios ao final dos slides que podem ser feitos como uma atividade extra para os alunos fazerem em casa. E é claro, mostrar problemas que podem ser resolvidos com aqueles conceitos. Isso também seria fundamental. E para concluir, é importante o uso de diferentes mídias, como por exemplo formulários online que podem ser enviados por e-mail dos alunos, onde eles podem responder ao final de cada semana ou a cada 2 semanas algumas questões de múltipla escolha, e com isso o professor ele tem como
saber se o aluno está de fato tendo um bom aprendizado, se há dúvidas mais críticas que podem ser resolvidas em aulas seguintes. Claro, no contexto de uma aula de um concurso não dá para fazer tudo isso, mas se esses aspectos forem comentados, já se mostra que aquele candidato a ser um professor na universidade, ele tem a capacidade de passar o conhecimento para os alunos da forma mais adequada e tem criatividade e capacidade de se remodelar, se reinventar, de modo a atender às mudanças cada vez mais frequentes e necessárias no nosso sistema de ensino. Muito obrigado pela atenção.